Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre a energia do mês de outubro. Eu sou Mahatastata, astróloga, taróloga, terapeuta integrativa, holística ou terapeuta gnóstica. Tanto faz o nome. É sempre uma terapia na minha... A minha... Ai meu Deus, está fugindo tudo. É o mês de outubro chegando. A forma como eu trabalho é sempre da maneira do autoconhecimento, de trazer a autocura, ou seja, de entregar na mão. É assim que as terapias funcionam mesmo, né? Os bons terapeutas é aquele que permite que o consultante, o cliente, o nome que vocês queiram dar, faça o seu próprio movimento de cura, porque é assim que funciona. Ninguém cura ninguém, então a gente só organiza, né, as ideias, as energias. A gente é uma ferramenta alquímica ali junto, mas é isso, né? Bom, vamos lá. Outubro que teremos eclipse, outubro que teremos uma lua cheia fortíssima no dia 28 de outubro. Então, vamos lá, começamos o mês numa lua cheia, né? Super recente. Então, dia 1º de outubro, domingão, vai estar uma lua cheia recém acontecida, digamos assim, uma lua maturada. Então vai estar no terceiro dia, vai estar indo para uma lua gibosa minguante, ou seja, é a lua do fruto. Então a gente começa outubro bem madurão, né? Digamos assim, num amadurecimento, num crescer, né? E de uma forma a ter muitos insights. Caminhando, essa lua do dia 1º de outubro ela vai estar em Touro. E no dia 28 a gente vai ter a lua cheia de Touro de fato, porque essa lua cheia, ela ficou cheia em Áries, né? No dia 29, na sexta-feira, 29 de setembro. Então, no dia 1º de outubro ela estará uma gibosa, né? Ela não vai estar exatamente cheia, mas ela vai estar no terceiro dia, então ela já está ficando gibosa, ou seja, aquela luminosidade fica côncava, né? Ela vai perdendo um pouco daquele aspecto cheio, mas é uma lua fortíssima do fruto, da intuição, da disseminação, ou seja, de compartilhamento da sabedoria, né? Onde o fio da ancestralidade fica mais forte. Então, geralmente quem nasce, eu já até falei dessas luas aí, né? Já fiz um vídeo falando desses nascimentos aí. Um dia posso reforçar, quem sabe, fazer um número 2, mas é isso. Quando a gente começa, tá? Meu caderninho, aqui tem um monte de anotação, eu não sei nem por onde que eu começo. Quando a gente começa nessa lua, essa semana, a gente caminha para a lua minguante em Câncer na sexta-feira, no dia 6, tá? Essa lua vai acontecer aqui, ó, no grau 13, tá? De Câncer, e ela fala muito, vamos colocar aqui um mapinha, né? Ela fala muito da gente ter uma força de se moldar, de se remoldar, de morrer para um renascimento. Então, uma lua muito forte, inclusive é a data onde começa o meu retiro, que eu vou fazer um retiro dia 6, 7, 8 de outubro. E o convite, né, e todo o planejamento desse retiro foi trazer essa introspecção da lua minguante de Câncer para nos preparar para esse trabalho que Câncer rege os pulmões, rege também o timo, né? Rege toda essa força aqui junto com o cardíaco, inclusive por isso que o retiro que a gente vai trabalhar, que a gente vai fazer, eu com meus companheiros, vai ser sobre a expansão do coração, o trabalho das emoções, né? Da gente soltar as mágoas, Câncer, os rancores, da gente trabalhar o perdão, mas a partir de várias ferramentas, né? Inclusive vai ter constelação, vai ser bem legal. Então, todo esse movimento é aquele momento da gente encontrar com a nossa flexibilidade interna, com essas águas, para fluir, para soltar, para começar a se adaptar a quê? Às relações que a gente vai ter um eclipse gigantesco, né? Em Libra, no grau 21, na sequência, na lua nova, que vai ser o eclipse do Sol. Então, eclipse solar anular, no dia 14 de outubro, trazendo
toda essa força dessa entrega, desse soltar, dessa fidelidade, mas os nossos relacionamentos são um reflexo de como a gente se relaciona com a gente mesmo, no inconsciente, no mais profundo do nosso inconsciente. E a lua fala desse inconsciente. Então, ela é o reflexo, né? Ela traz à tona, ela espelha, ela mostra, e por isso que a gente vê muito no outro, a gente não consegue ver na gente às vezes, né? Só com um trabalho profundo de autoconhecimento, e às vezes a gente precisa, assim, de uma retirada, a gente precisa, assim, de menos coisas externas, internet, a gente precisa de ficar retirado, às vezes, da natureza, num lugar onde a gente possa fazer esse movimento de contrafluxo, de olhar para esse espelho, só que do lado contrário. Ou seja, a gente fica o tempo todo vendo os outros espelhados, né? A gente espelhado nos outros. Então, nesse movimento, esse eclipse solar, né, em Libra, que é o alicerce desses espelhos, porque Libra é a justiça, então é nesse movimento. Inclusive no mapa astral, a casa de Libra é o que, gente? Quando a gente faz vocês já são rato de astrologia, mesmo quem não é astrólogo sabe que a casa dos relacionamentos é a casa do descendente, tem o ascendente e o descendente. Então, este lugar do descendente, sendo que a gente tem o ascendente a casa de Áries, o descendente a casa de Libra, é as nossas relações, independente do signo que você tem ali, como é que tá, onde você tem Libra no seu mapa, né? A forma como você se relaciona com as pessoas é isso, né? Como que você vê esse espelho, como que acontece esse movimento. Claro que a Lua no seu mapa também influencia muito, tá? Por isso que a gente precisa mergulhar no nosso mapa astral, no nosso autoconhecimento, nessa busca de dentro para fora. Mas quando a gente está falando do mês de outubro, vamos voltar lá, a gente fala dessa ressignificação, né? Existe uma energia muito grande de renovação, uma necessidade muito grande desse afastamento, dessa reavaliação das ideias e do nosso reorganizar, porque Vênus estará em Virgem. Nesse eclipse, principalmente, ela entra mais para frente aqui na semana, né? Depois da lua minguante, ela entra, depois do dia 6 de outubro, ela vai entrar em Virgem, né? Mercúrio já estará em Libra, perceba o movimento. Então a gente vai ter nesse eclipse, eu já fiz um vídeo só falando disso, Mercúrio, a Lua, o Sol, tudo conjunto com o nó do Sul em Libra, refletindo a oposição nó do Norte em Áries com Quirón, que está lá do outro lado. Então, isso traz uma grande renovação, uma grande transmutação, uma modificação da forma como a gente vê a vida. A vida, ela traz reflexos diferentes. A gente muda uma perspectiva gigantesca de julgamento, de crenças, pode trazer muito desapego, né? A gente realmente soltar uma coisa que estava, né? Para que a gente possa soltar e fluir. Então, essa lua minguante pré-eclipse, ela vai ser forte. Por quê? Porque vai ser uma limpeza de câncer, onde a gente precisa soltar, né? A gente pode estar bem desmotivado nesse eclipse, porque a gente pode ter perdido muita energia na lua minguante se a gente não fizer a lição de casa, a gente pode ter algumas desilusões, né? Pode ter alguns fins necessários, mas pode ser até um fim positivo, onde a gente comemora o fim de uma situação que estava muito complicada, de uma briga, né? Às vezes você estava brigado com alguém que você gosta muito, então isso pode ter uma resolução, né? Um renascimento aí afetivo ou um fim total dessa relação, de questões de justiça, papelado, tudo que tá pendurado, que estava complicado, que não tinha resolução, de repente pode vir um caso resolvido, né? Vem uma pessoa e resolve, porque quando a gente está falando desse eclipse, Mercúrio está junto, então é como se tivesse uma mediação na situação. Então também pode acontecer de você ou alguém te ajudar no processo de mediação, onde você resolve uma situação de conflito, né, com alguém. Então, claro, pode ser um mês inteiro onde a gente tem um checkmate da vida, né, onde a vida simplesmente coloca a gente numa situação que a gente precisa resolver, não dá mais para adiar. Então, outubro é muito assim, ou vai ou racha,
você tem que decidir, não dá para você ficar pendurado, né? Incrivelmente, Libra fala muito de indecisões, então quando chega esse eclipse, fala assim, ó, ou você decisões acontecendo aos montes, vindo dessa lua cheia de Áries, olha que interessante, né? Porque o universo não entende essa coisa de mês, né? Que a gente criou, fatiou o tempo em mês de 30. Claro que isso é simbólico e é interessante quando a gente percebe isso nos graus simbólicos dos signos também, porque isso também não tem a conexão exata com as constelações, né? Mas funciona. Mas a gente tem que entender que às vezes a gente tem que sair um pouco, abrir a cabeça e perceber que tem muita coisa mudando. As velocidades e as vibrações estão o tempo todo mudando. Por enquanto eu ainda estou energeticamente e conecto com isso, mas é muito interessante perceber que tudo está em mudança. Todas as coisas. Então, se você pega, você tá só decorando a vida, você só está decorando, busca a tua intuição também, porque você não pode ficar refém do que está escrito em algo que pode estar já velho, né? De repente precisa ter uma renovação aí, olha aí a renovação. É fim de uma era, gente. Eu falei que esse eclipse é a semente da nova era. Eu falei no vídeo passado, não vou repetir tudo que está lá no vídeo do eclipse, ok? Então, é um eclipse assim, a meu ver, fantástico. Espiritualmente ele traz uma força, né? Onde a gente precisa ter coragem de começar. Tem muita colheita, ou seja, é um eclipse kármico onde precisa ser colhido, querendo ou não, por isso que tem que encarar, não dá mais para jogar para debaixo do tapete, né? Situações em que você vem postergando, resolva, porque pode ser ruim se você não resolver, pode dar ruim mais para frente, então não tem como ficar adiando, seja o que for, né? Outubro pede isso, resolva a tua vida. Vênus em Virgem vai fazer uma varredura até das cuecas, das calcinhas furadas, né? Não fica, depois eu vejo, depois eu resolvo isso, né? Aquela coisa que tá remendada aí na sua casa, meu Deus, conserta logo, né? Não dá mais. Pode ter um relacionamento também remendando, que não vai, você finge que tá tudo bem, vai levando com a barriga, cara, você pode cair do cavalo, porque um dos dois vai resolver, de repente a pessoa tá falando, olha, aí você foi pego de surpresa, nossa, não sabia. Tá há anos aquela pasmaceira, aquela coisa, aí não sabia, né? Enfim, tem algumas coisas até que já vem acontecendo aí, né? Até no mundo do povo mais famoso, a gente começa a ver à tona. Então as coisas vêm à tona, gente. Tudo está mudando, mudando, mudando. Nem vou... Aí depois, ó, a gente tem, depois do eclipse, a gente tem a lua crescente em Capricórnio, no dia 22, tá? No dia 22 de outubro, tá? Essa lua, olha, essa lua crescente em Capricórnio, ela vai... Cadê? Ela vai estar num grau anarético, tá? Por ela estar num grau anarético, ela é intensa e logo depois ela entra em Aquário. Então, é um movimento onde a gente precisa entrar num processo de multiplicidade, de sair dessa coisa rígida, né? Dessa rigidez mental, de ter a vida num controle excessivo sobre tudo e ir para um caminho potencialmente criativo, onde a gente entra numa fusão muito grande nessa lua crescente, uma lua em Capricórnio, profundamente criativa para uma realização. Ela entra em conexão com Saturno, tá? Muito forte. E ele está retrogradando, ele vai entrar em Aquário novamente. Então, é muito interessante perceber que a gente em outubro quebra paradigmas, muda, expande. E aí depois a gente tem a lua cheia em Touro no dia 28 de outubro, que é maravilhosa. Por quê? A gente já vai estar, Mercúrio já vai estar em Escorpião desde o eclipse, né? Como a gente já sabe, eu acho, por aí, né? Para frente. Marte estará em Escorpião, Mercúrio em Escorpião. No dia 22, na lua crescente, logo depois o Sol entra em Escorpião e depois a gente tem a lua cheia de Touro, que é o Sol em Escorpião, a lua em Touro. Então, essa lua incrível, onde ela está muito perto de Júpiter retrógrado em Touro, e a gente tem uma mudança de visão, mudança de caminho,
mais criatividade, mais abundância, transformações, mas tudo a partir de um movimento de desapego, Escorpião. Se a gente não entrar nesse movimento de desapego, de entender os fins, de entender que temos que nos reinventar, de entender que alguns caminhos simplesmente se encerram sem lamentações, mas com alegria, com júbilo, com gratidão, né? A gente tem que entender que desde o eclipse, inclusive na lua crescente em Capricórnio, que vai estar conjunto a Plutão já direto, né? Não vai dar mais para continuar do mesmo jeito. Ou a gente desperta e abre o prisma da multiplicidade, abre a visão, né? Aceita as coisas como elas vêm e aproveita o que dá para aproveitar. Se não aproveitar, deixa embora, né? A gente às vezes leva tudo para um caminho muito a ferro e fogo, muito duro, muito. A gente precisa de equilíbrio. A gente não pode ser tão radical, não pode ser tão rígido. Tudo que é radical demais é rígido demais. Então, outubro vem muito falar pra gente sobre sair de qualquer tipo de severidade, encontrar um sentido de temperança, né? De encontrar a força de transmutar, mas também encontrar uma força de autocontrole. Se a gente está bem enraizado, autocontrolado, a gente consegue renascer, a gente permite que o desapego aconteça. Né? Porque as coisas acabam. O que não pode acabar somos nós. A nossa força de vontade, a nossa coragem, a nossa fé. E vamos embora falar agora aqui, ó. Senão esse vídeo vai ficar muito grande. Bora lá. Arianos, o mês de outubro para vocês pode ser meio conturbado, tá? Intenso, onde você precisa o tempo todo ver as suas ilusões também. Toma cuidado com as coisas equivocadas que você está acreditando, né? Um trabalho extremamente cansativo. Tem que trabalhar numa questão de você soltar um pouco mais e ter muito cuidado com os excessos. Então, os excessos que faz às vezes você querer fazer um monte de coisa e não se aprofundar com um certo detalhe que é preciso, então cometer alguns erros, deixar passar algumas coisas, né? Ficar numa inconstância, pulando de galho em galho também, fazendo um monte de coisa, depois, né? É importante que você mergulhe profundamente nas situações e entenda os fins de ciclo também que estão acontecendo. Como eu falei, vai lá ver o geralzão, porque é um mês de reavaliações. É um mês de você buscar os reflexos, o que está refletindo para você. Cuidado com essas ilusões de acreditar em tudo e ficar na superficialidade também. E de ficar com medo de aprofundar e entrar num caminho de doença. Fica hipocondríaco, aí dor aqui, dor ali, fica viajando na maionese, entra nas paranoias da mente, né? Por quê? Porque você está cansado, porque você não está receptivo. Se você ficar receptivo, se você ficar mais calmo e perceber que as coisas estão... Porque vai ser o eclipse em Libra, é o oposto. Então não é um mês daquela agitação toda. Tem intensidades de ciclos, muitas coisas acontecendo, mas você tem que ficar mais passivo a algumas coisas, ficar menos reativo, acho que essa é a palavra, né? E mais sensível. O que é o lado bom de outubro para os arianos? Muita intuição, muita criatividade, né? Muita vontade de mergulhar, de olhar no fundo do olho da pessoa e perguntar: me explica, quero te entender, né? Quero poder te ajudar de alguma forma, né? E isso pode trazer um aprendizado assim muito grande se você não tiver medo das suas próprias emoções nesse reflexo das relações, hein? Beleza? Então riscamos o Áries aqui. Então vamos para Touro. Touro, um mês de realizações, tá? Um mês que você precisa focar naquilo que precisa ser feito, né? Fazer o que precisa ser feito. Pronto, essa é a frase do mês de outubro para vocês. Não é mais nem menos, é fazer o que precisa ser feito. Quando você consegue fazer isso em acordo com as pessoas, na paz, ó, Libra, paz e amor, tranquilidade, o eclipse vai trazer isso, com firmeza, realizando, no equilíbrio, na conversa, no diálogo, beleza, vai fluir. Vai ser um mês ótimo, onde você faz novos acordos, paz, concilia, ajuda, resolve, ganha seu dinheiro, né? Porque você está equilibrado e constante, fazendo o que precisa ser feito, sem inventar muita roda. Não é mês de você inventar roda. Para os arianos já está mais criativo, mais intuitivo, mais trazendo algumas coisas novas aí. Os taurinos não. É o momento de você tá passando um carro
da rua e tudo bem. Então, é uma energia, é um mês que você precisa estar perseverante e protetor, amoroso, orgulhoso das pessoas, orgulhosa, né? Quanto mais você tiver nesse movimento, melhor. Agora, quanto mais você ficar inventando coisa, que precisa, inventando, sabe aquela pessoa que está inventando? Aí você vai pro excesso, menos é mais. Ficar inventando, tá faltando aqui, preciso melhorar aqui, não tô pronto. Enfim, ficar na paranoia do preciso de mais, aí não vai ser legal. Faz o que precisa ser feito, tá bom? E vai dar tudo certo, sem autoritarismo, sem loucura também. Geminianos, olha, um mês que você precisa resolver problemas. Resolva também. Tem um lado, um pouco dessa coisa que precisa ser feito, só que é se precavendo dos perigos. Então, a tua intuição vai estar ativada. Só que como é que você ativa essa intuição, geminiano? Quando você está conectado com a tua sabedoria interior, com a tua intuição. Então, é assim, não faça as coisas na ansiedade. Recebi um convite, tem uma coisa para fazer ali. Vou pensar, depois eu te falo. Mas a pessoa já está esperando, aquele geminiano é muito... Mas como Mercúrio vai estar em Libra esse mês, depois entra em Escorpião, põe o pezinho no freio, tá? Se você conseguir ter concentração, reflexão, silêncio interno, né? Porque externo pode estar a feira da madrugada, mas você precisa estar nesse lugar onde você está afinado com a tua sabedoria, com o teu conhecimento, você leva a solução. Para onde você for, você está calmo, semblante tranquilo, leva a solução. Por quê? Porque é um mês que vai exigir de você a tua experiência. O que é a tua experiência? Aquilo que você já sabe fazer. Então, se você está consciente e confiante de que você sabe fazer o que você precisa fazer, vai fazer bem. Vai fazer calmo, né? Pode dar um pouquinho de ansiedade, não sei o quê, né? Mas prudência, calma, vai lá e faz, porque você vai fazer bem feito, porque você está conectado com o seu coração. E lembra de aproveitar cada momento como se fosse pela primeira vez, ainda que seja algo que você está fazendo pela enésima vez, leva a energia da criança. Então, outubro vai trazer essa força para você, de você, assim, chegar com espontaneidade, chegar com aquela leveza da criança de Gêmeos, mas com a sabedoria do velho, entendeu? Então, mais ou menos isso. Isso tudo vai trazer para você, principalmente depois do eclipse, até nessa lua mesmo. Porque perceba que Câncer, essa lua minguante de Câncer, ela já vai te deixar um pouco conflitivo, porque parece que você está perdendo o controle ou o limite das coisas. Não, abre. Permita que tá tudo certo, você não tem que se preocupar tanto, né? Com a questão financeira, com o que vão pensar. Solta um pouco esse controle, né? Por quê? Porque você tá conectado com o que você precisa fazer, com o que você tá fazendo. Você já tá confiante na sua luz interior, nas suas ideias. Então vai, né? E aí você consegue levar a solução, você consegue ser acolhedor, né? E tudo aí, por aí vai. Coordenando as coisas à sua volta, com essa organização e dessa Vênus em Virgem no seu mês, tá? Bom, cuidado com as emoções intensas demais, né? Isolamento, depressão, ficar refletindo tanto que aí você entra numa loucura sem fim e entra no medo. Também não é por aí. Lembra do equilíbrio de Libra, tá? Porque senão fica complicado. Cancerianos, mês de muitas mudanças para vocês, tá? Muitas mudanças. Tem quebra de ilusão, pode ficar bem assim, claro, as pessoas querendo te enganar ou você se enganando, seja lá o que for, fica muito claro, né? Fica muito interessante também você perceber que não dá mais para você se dar desculpas e nem ficar tentando fugir das coisas. Num excesso de meio termo, porque olha só, enquanto muitas pessoas precisam decidir, você está fugindo da sua decisão já, então não dá mais também para fugir da sua decisão. Então tem um certo vai ou racha aqui, seja amoroso, seja trabalho, seja o que for, né? Você precisa tomar uma decisão se você muda tudo ou se você continua o que você está fazendo. Pode ser que você precise se afastar um pouco para pensar, mas não vai dar para finalizar esse mês sem tomar a sua decisão. Inclusive,
Pode ser um mês de muito desapego, mudança de hábito, renovação de ideias. Pode ser muito bom para você ter coragem de recomeçar alguma coisa, tá? Leoninos, organização. Essa Vênus em Virgem vai exigir de vocês muita organização, método, prática, consciência e calma também. Pode ser um mês onde você se pega dando muita ajuda para as pessoas à sua volta, muito conselho, né? A tua experiência também vai poder te dar um respaldo, ou seja, um reconhecimento das pessoas à sua volta, porque, porque ó, fulano, leonino aqui, leonina aqui sabe. Então, você vai ser uma peça-chave de instrução para as coisas à sua volta, família, no trabalho. Então, o que pode acontecer? Você tem uma situação de reconhecimento de liderança, né? Onde você fazendo bem feito, sendo organizado, com bastante generosidade, sem competitividade, sem loucura, você é colocado num patamar acima. Então, vejo para os leoninos um mês com muitas possibilidades boas, se não ficar no mimimi, no drama. Às vezes é preciso também olhar para as emoções e coisas que estão incomodando, que não estão legais, e tomar uma decisão. Precisa falar com alguém? Vai e fala. Se resolver alguma coisa, vai e resolve. Usa a tua clareza mental, tua intuição. Não fica se apegando a emoções que já eram, ou que não estão te ajudando, que muito pelo contrário, estão te colocando em conflito com as pessoas e você está só falando e não faz nada. Então, é um mês que você, além de falar e instruir, precisa dar o exemplo, né? Então, por isso que eu estou falando dessa organização. Não adianta você falar e não ser organizado, não ser, enfim, justo, consistente. Então é um mês que vai exigir muito de você na prática, entendeu? Que você faça tudo o que você diz que é. Se você diz que vai lá e faz, né? Virgem, um mês onde o seu poder vem à tona com muita força, porque essa Vênus te coloca num lugar onde você ganha atenção, você ganha magnetismo. Então, realmente as pessoas estão olhando para você, estão exigindo a tua presença, você tá com uma força magnética grande, mas ó, Libra, tudo em Libra lá, principalmente o eclipse, está falando o quê? Dose essa força, cuidado com a manipulação, o autoritarismo demais, o excesso, né? Excesso de querer as coisas do seu jeito, ou de ficar num excesso de vaidade, de egoísmo, enfim, de autoritarismo, seja lá o que for. Então, use o seu potencial, esse magnetismo, essa força venusiana que está chegando para você, quer dizer, use esse reconhecimento, essa popularidade para uma força positiva para todos, né? Porque senão, você não vai querer, você vai querer aquela coisa, porque Lilith também está em Virgem esse mês, né? Então, é óbvio que você vai chamar atenção, porque Lilith traz essa força, né? Mas ao mesmo tempo traz um certo desapego. O que você precisa se libertar, deixar para lá, né? O que você está dependente do que, Virginiano? O que está te fazendo mal? Uma relação do passado? Um excesso do quê? Abandona. Essa Lilith também te traz uma força de conexão com a sua cura, né? Com a sua independência, com a sua alforria, sua libertação. Então, seja lá do que, aproveita, porque quanto mais você for forte e ter uma coragem de realizar o que você quer realizar, você vai realizar, né? Tem uma força de prosperidade aqui para você, tá vendo? Traz prosperidade, acordo nas relações, onde você consegue pedir aquele aumento, onde você consegue ir lá e falar com aquela pessoa que você gosta, ou resolver aquilo que, né? Uma relação tóxica também não tá legal. Enfim, onde você tem um mês de muitas atividades, de intensidade, mas você não pode ir para um caminho do egoísmo, de querer que tudo seja do seu jeito, mas exija reciprocidade, exija respeito e justiça nas relações, né? E aí vai fluir, tá bom? É isso que eu vi aqui para vocês. Librianos, escolhas, né? Ó, mais do que para todo mundo, eu escrevi bem grande aqui, ó. Por um mapa aqui, escolhas. É muito importante você tomar cuidado com a desconexão, fazer escolhas de uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Quer dizer, você está estudando uma coisa e vai e
não conecta aquilo com nada, ou tá fazendo uma coisa e daqui a pouco tá fazendo outra e a mente tá pulando de galho em galho e aí, sabe? Parece que não sabe o que quer ou que se perde, sem foco. Então, cuidado, pode ser o maior desafio para vocês é esse mês, onde você precisa ver que os fins, será que os fins justificam os meios, né? Será que vale a pena seguir por esse caminho? É muito importante você entender que você está sendo colocado à prova. Outubro vai te colocar à prova com esse eclipse que está acontecendo, onde é muito importante você ter uma conduta certa. Então, às vezes, os fins não justificam os meios, né? Para você conseguir aquilo que você quer, vale a pena puxar o tapete do coleguinha? Será que para você conseguir o que você quer, vale a pena trair? Enfim. Então, é uma escolha que vai ser feita e essa escolha vai levar a sua moralidade em jogo, né? O seu caráter, a sua conexão com a sua maturidade. Você está maduro ou você ainda está uma criança, né? É importante você perceber que outubro te traz o livre-arbítrio, né? Te dá a possibilidade de você fazer o que você quiser fazer, mas assuma as consequências depois, tá? E tomar muito cuidado também com a dificuldade de você interagir com as pessoas, acabar se isolando um pouco, né? Porque tem abertura, abre. E você tem a força da interação, da socialização, da conversa, da palavra, mas você precisa ser o que você fala também e ter a verdade dessas interações, né? Ter a verdade dessas ligações. Você pode também ser uma grande ponte entre pessoas, ajudando, fazendo esse hub acontecer, né? Ajudando pessoas a realizar aquilo que elas precisam. Olha que coisa bonita isso, que interessante. Isso também pode ser extremamente benéfico para o trabalho, né? Escorpianos, muitas coisas vindo à tona, tá? Mas é um mês muito bom se você for receptivo e se abrir para o novo, principalmente pro lado amoroso. Quem já tem uma relação pode ficar ótimo, quem não tem pode encontrar alguém, alguma coisa vindo, né? É interessante você refletir também para ver o que você quer. O que você quer? Aí eu escrevi aqui uma interrogação, porque Libra vai trazer principalmente essas coisas vindo à tona, a capacidade também dessa escolha para os escorpianos. Mas se você não tiver consciência daquilo que você quer, você vai começar a experienciar um monte de coisas. Pode ser super bom, agradável, cheio de aprendizado, ou pode ser várias coisas complicadas e que no final só te traz rancor, raiva e vontade de matar todo mundo, porque Marte vai estar em Escorpião. Né? E depois Mercúrio chega lá também. Então, aquilo, você se cala ou você se abre, né? Você conversa, você consegue ter a descrição, a meditação e depois a ação correta ou você fica guardando tudo isso, né, Escorpião? Então, não adianta você ficar fazendo por trás, ou ficar hostil, ou ficar fazendo aquela cara assim, né? Virar um grande, enfim, hipócrita, dissimulado, ai, nossa, não sei o que, e por fora aquele sorrisinho, aquela falsidade, e depois, então, gente, não dá, né? Então, as relações estão vindo à tona para quê? Para que a verdade apareça. Então, se você não gosta, não quer, vai ser impossível você negar, pode ficar estampado na sua cara, né? Outra coisa que outubro pode trazer para vocês é uma grande riqueza de ideias e necessidade de você se planejar, se organizar também. Lembra, Vênus em Virgem. Não adianta você tentar dar um salto maior que a perna, não vai fluir. Tenha paciência, Escorpião, eu escrevi essa palavra, paciência, para que as coisas caminhem, tenha essa curiosidade, experiencie, mergulhe naquilo que você quer e tenha paciência, tá? Sagitariano, mudanças. Mudanças, mudanças, mudanças. É muito interessante você perceber que você chegou num ciclo novo. Para os sagitarianos eu vejo muito isso, ciclo novo, muita coisa acontecendo, mas você vai ser exigido de vocês coragem e uma fidelidade interna, ou seja, aquilo que vocês realmente querem, né? Cuidado com o fanatismo, ficar obcecado por alguma coisa e não ver os perigos desse caminho. Então, antes, mais do que ficar na correria de fazer um monte de coisa, também é saber para onde você está indo, né? Para onde você está indo? Assim, com essa loucura toda.
Cuidado, senão depois você entra num remorso gigantesco e numa inconsistência. Faz uma coisa, volta para trás, faz outra, fala uma coisa, não cumpre aquilo que falou e fica parecendo o quê? Uma pessoa imatura ou, no mínimo, leviana, né? Então, assim, gente, eu tô focando muito nas relações para todo mundo, tá? Ó, já risquei aqui. Então, é o momento de você ter coragem de dar o próximo passo, porque para você tá começando, né? Para os sagitarianos tem isso, só que pode ser também que aconteçam muitas coisas caóticas e que você saia assim, eu não sei para onde eu tô indo, ó, a vida tá doida, tá maluca. Eu tô me sentindo uma bolinha de ping-pong indo para lá e para cá. Tome para você um tempo, né? Tome as rédeas da sua vida na sua mão, porque senão realmente você vai virar uma bolinha de ping-pong indo de um lado para o outro. E cuidar da saúde é muito importante, tá? Porque esse nervosismo, essa intensidade pode te dar um piripaque aí. Então, é importante você se cuidar. Capricornianos é um mês positivo e próspero, desde que você também tenha calma e capacidade de resolver as coisas conforme elas vêm acontecendo, sem ansiedade, com presença no aqui e no agora. Por quê? Quanto mais você tiver essa presença, essa capacidade de resolver o problema, porque vai pipocar a coisa, vai falar, meu Deus, de onde sai tanta coisa? Mas sem ansiedade, sem loucura, sem nervosismo, você consegue resolver uma a uma, principalmente se você se conectar com as pessoas certas, né? E tiver a capacidade de confiabilidade, que às vezes é difícil para o capricorniano confiar, quer fazer tudo, não aceita ajuda. Não, isso não vai dar muito certo. É um mês onde você precisa ter essa capacidade, essa autonomia de liderança, mas de saber descentralizar um pouco as coisas em cima de você, né? Pode trazer renovação, melhora física, onde você pode se conectar mais com o seu corpo, com a sua saúde, mas para isso você tem que abandonar algumas coisas e delegar, senão você não consegue, né? É um mês próspero, rico, no sentido de ideias, criatividade, até de fertilidade, porque quem quer engravidar aí, algum capricorniano, família, quer aumentar a família, pode ser um ótimo momento, ok? Bom, é isso. Isso, vamos pro próximo que o vídeo tá grande. Aquarianos, mente clara, coração aberto, autocontrole. É um mês maravilhoso. Tudo pode dar certo, né? É um mês próspero também para os capricornianos, tá? Onde é importante tomar cuidado também com o excesso, aí ao contrário, em vez de estar com a mente clara, a mente confusa, ansiosa e nervosa. Aí você não consegue fazer as coisas e aí você vai perdendo oportunidades. Também cuidado com as fachadas, meio que igual lá que eu falei para os escorpianos, né? Ficar assim, mas no fundo tá uma pilha de nervo, uma falta suscetível, inseguro ou nervoso, enfim, coisas assim. Quanto mais você conseguir ter equilíbrio, né? Distinguir o que é importante, o que não é, o que é verdadeiro para você, o que faz sentido, o que ressoa para você como verdade. Não, isso é verdade, isso bate comigo. Não, isso aqui você está querendo seguir moda, se comparando com o outro. Ó, lembra dos espelhos que eu estava falando, né? Então, os aquarianos precisam ter essa clareza na avaliação do que vale a pena. O tempo é muito importante, principalmente ali perto da lua crescente de Capricórnio, ó, que vai virar aquário logo na sequência, né? Então, lembra da multiplicidade. Sim, é importante ter vários projetos, vários amigos, várias coisas para fazer, mas você precisa ter a calma e a constância de fazer uma coisa depois da outra. Cuidado com o egoísmo, egocentrismo, não é nem egoísmo, egocentrismo, a vaidade demais e ficar se achando. É um mês de uma certa popularidade também para os aquarianos, então use da generosidade. Não queira brilhar sozinho, né? O sol, se a gente pensar em tudo que é muito brilhante, assim, até o próprio signo de Leão, e quando a gente está nesse movimento que Saturno está retrogradando e está chegando no signo de vocês de novo, isso traz uma potência, né? Isso traz uma certa respeitabilidade, entra no movimento de poder. Só que você precisa compartilhar isso, né? Ser mais abnegado, generoso, acho que a palavra é essa. Que aí você consegue passar também pelos obstáculos com uma certa tranquilidade. Quanto mais você for confiante no que você está fazendo,
melhor, ó, mais resolução você tem. Então, um mês de resolução e de situações que saem do caminho, né? Que fluem, digamos assim. A sua expressão cresce, o seu caminho com as pessoas cresce. Pode ser um mês também que você faz novos amigos, etc. E, por último, não menos importante, nossos queridos piscianos que vêm para um mês de finalizações para o novo. Então, também resolver pendências, porque Vênus em Virgem está no oposto do mês de vocês, tá no oposto dos signos de vocês e vai trazer essa necessidade de crescer, de seletividade, de conexão, finalização de tudo que está pendente, que vocês programaram, que vocês quiseram fazer. Então, é um mês de muito trabalho, tá? É um mês de muita intensidade, mas que é preciso focar, centrar, ter calma. Pode ser super desafiador isso, né? Quanto mais vocês tiverem alegria, espontaneidade e se envolver com o processo de uma forma gostosa e prazerosa, mais as coisas todas que estão acontecendo não vão incomodar vocês não vão ficar tão desesperados, né? Existem muitos processos acontecendo, mas se você tiver essa autoconfiança, essa alegria, você vai ter esse auto-reconhecimento, esse reconhecimento externo vem também, naturalmente, né? Mas de uma forma bem crescente, digamos assim, não é uma coisa assim, puff, de um lado para o outro. Sabe por quê? Por causa que o eclipse Libra vai trazer uma certa lentidão, as coisas elas vêm para quase todo mundo paulatinamente. Então não adianta também querer que seja tudo da noite para o dia, não será, tá? Bom, pessoal, mas é isso, mas piscianos têm condições super favoráveis para vocês realizarem o que vocês querem, ok? Pessoal, um ótimo mês de outubro para todo mundo, um beijo. Quem não se inscreveu ainda no canal, se inscreva, compartilhe aí com os amigos, todo esse grande... as palavras têm sumido muito assim, na minha cabeça, estou trabalhando muito, tem muita coisa. Mas esse grande compilado de energias que eu acho que pode ajudar muitas pessoas. Um beijo e até o próximo vídeo.